Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil e hoje falando sobre um assunto muito importante para trazer informação para você de casa. E nesse bloco a gente vai falar sobre outro tema que está relacionado a transtornos. Mas antes, eu falo aqui com a nossa querida doutora e convidada do dia, a gente vai assistir a segunda parte da novela da vida real aqui no nosso quadro Casos Reais. Solta aí. Foi um período muito difícil, porque eu não queria ser daquele jeito, mas eu não conseguia sair. Em 2016, eu falei com Deus: Deus, se tu existe, o Senhor vai me tirar desta vida. Se tu existe, o Senhor vai me levar numa igreja, o Senhor vai me mostrar, vai colocar um pastor, uma pastora na minha vida. No outro dia de manhã, 27 de junho. Ela gostava de fazer muito caminhada. Eu saí procurando a igreja, aí eu entrei. Ela entrou, né? Nós a recebemos, atendemos ela. Comecei a vir. E sempre quando eu queria desistir, eu ouvi o pastor, a voz, aquela palavra que ele me deu: irmã, não desista. Ela foi permanecendo, foi ficando. E minha mãe foi mudando. Daí eu comecei a fazer as campanhas. Com 3 meses, eu consegui parar de beber, eu consegui parar de fumar. Eu aceitei Jesus na minha vida. Foi batizada nas águas. A gente olhando assim, a saúde dela foi melhorando. A depressão, quase 2 anos depois, eu senti de deixar os remédios e nunca mais a depressão voltou e nem vai voltar. Está firme, está enraizada em Cristo. Deus, ele tem mostrado para minha família que realmente foi Deus, a minha libertação foi completa. Aí tá aí hoje essa pessoa bem maravilhosa. Eu não tenho mais aquele vazio no meu coração. Ele sumiu. Hoje eu trabalho. Tô bem sucedida agora, isso eu posso falar. Ela é uma pessoa hoje de um astral, todo mundo quer ir perto. Miriam sabe que o patrocínio feito pela mãe frutificou na vida dela. Ela acreditou, né? E as orações, ela realmente me alcançou. Salvou minha vida, né? Realmente deu certo. Eu sou tão feliz que é uma alegria que vem de Deus. Aí, ó. E agora, nesse bloco, a gente vai falar também sobre alguns transtornos. E a gente está recebendo aqui, pela primeira vez no programa, a doutora Maíra Diaves, que é psicóloga, está nos ajudando aqui nesse assunto. No bloco anterior, a gente falou sobre o transtorno dismórfico corporal. Que nome difícil, né, doutora? Deve ser cada nome que vocês encontram, né, quando fala essa questão de mente. E nesse bloco, a gente vai falar sobre, de um modo geral, transtornos psicossomáticos. Quando a gente fala sobre isso, doutora, esse nome, ele abrange todos os transtornos? O que seria? Pois é interessante. De novo, né, a gente está falando sobre o enfoque da psiquiatria. Quando classifica, assim, transtornos, né? Sim. Porque se a gente pega pela abordagem psicodinâmica, por exemplo, da psicanálise, ela vai atravessar toda a teoria psicanalítica, a psicossomática, de alguma forma, que é você olhar para a mente e para o corpo como algo integrado, né? Então, teve um momento aí da nossa história em que a gente separou isso, né? Que ficou mais valorizada a razão, né, em decorrência do corpo. E penso no Ocidente, né? Porque se você pega o Oriente, sabe, a medicina chinesa, né, por exemplo, ela trabalha tudo integrado, ela trabalha o físico, o emocional e o espiritual, né? Entendendo que isso tudo é uma coisa só, as coisas elas se ligam, então tudo que a minha mente produz passa para o corpo, tudo que o corpo produz passa para a mente, né? É uma coisa só. Então, se a gente pensar assim, né, tudo que é manifestação, né, tudo que é dor, tudo que é angústia, de alguma forma o meu corpo vai somatizar, ele vai responder. Né? Se a gente, desde coisas mais cotidianas, se a gente pensar assim, sei lá, a timidez, né? Então eu tenho que enfrentar, vou falar em público, de repente a minha mão começa a suar. Tremer, passa mal, dá dor de barriga. Dá dor de barriga, né? Eu fico tremendo, né? O corpo está dizendo que aquilo é difícil de enfrentar, né? Até doenças mesmo, né? Então, se a gente olhar com mais cuidado, sei lá, hoje, para uma sociedade super ansiosa que a gente vive, né? A quantidade de casos de gastrite, úlcera, né? Gastrite nervosa, já tive. Gastrite nervosa, que é extremamente emocional, é puramente emocional, né?
começa a agredir, o corpo ele reage. E engraçado que há um tempo atrás, se você falasse aqui, uma tristeza profunda pode gerar um futuro câncer. As pessoas não acreditavam, né? E agora, cada dia mais... O câncer é uma doença que tem uma ligação emocional muito, muito profunda. Existem vários livros sobre isso, assim, até tem um que eu gosto muito, que é a biopatia do câncer, que é do Reich, que ele fala exatamente, inclusive aonde aparece o câncer. Caramba. O órgão que ele aparece. Fala muito sobre essa vivência emocional de um trauma, de uma história ali de dor, né? Então, o corpo nos diz, sabe? A gente precisa estar mais atento, né? Eu acho que uma doença também bem sintomática, assim, no nosso tempo é a psoríase, que ela cria na pele algumas feridas, assim, sabe? E aquilo coça, e aquilo dói. Então, a psoríase, ela é muito comum e ela é muito emocional também, muito emocional. Proveniente de uma dificuldade de contato, né? Então, se a gente pensar assim, os órgãos, eles têm a ver também com a pele. A pele é o nosso contato com o mundo. Sim. Então, aparecer uma doença na pele, o que isso está me dizendo? Aparecer na boca, aparecer, né, nos órgãos genitais, né? Uma questão com a sexualidade, né? Quando aparece no órgão genital, quando aparece na garganta, né? Ou aqui, a questão o asma, por exemplo. A asma é uma doença que afeta a respiração. Como é que eu me relaciono com o meu eixo? Né? Como é que eu ancoro isso? Né? Como é que eu lido com a minha ansiedade? Então, as doenças, elas estão aí. E se a gente pegar na história, daí voltando para a psicanálise, ela começou assim, né? A gente tem aí algumas doenças que a gente fala como conversão, que antigamente, por exemplo, foi descoberto, né? Então, tinha lá uma paciente que estava com as pernas paralisadas completamente. E os médicos iam examinar, não tinha causa orgânica nenhuma. Não tinha nada que determinasse aquilo. Ela não caiu, não machucou? Não teve acidente nenhum, não teve nada, a perna paralisada, né? E aí foi que Charcot, Freud foram olhar que não, tem alguma coisa aí que é de outra ordem, que é de uma ordem inconsciente. Então, a nossa mente é capaz de paralisar a perna. Sim. Através de uma profunda dor, né? De uma marca ali, um trauma muito grande. Então, aí a gente fala desses fenômenos como fenômenos conversivos, né? Histéricos, que aí tem a ver já com um trauma muito grande na história, assim. Mas a gente tem, por exemplo, a epilepsia, sei lá, tem vários, os próprios tiques, sabe? A pessoa que tem tique, assim, sei lá, né? Pode ser algo de uma inconsciente? Conversão, Gente, é uma conversão eu tinha um tique que era muito emocional, brabo. a gagueira, né? Eu não consigo me expressar, né? Não trava, né? Então, tudo é psicossomático, tudo tem um fundo emocional, tudo tem a ver com a nossa história. Assim. Eu tinha um cacoete que era muito estranho, ainda bem que eu parei, não deve ter mais não. É que eu ficava, sem perceber, eu estava, né, eu estava conversando com a pessoa, aí quando a pessoa ia falar, eu ficava assim. Não, e você não percebe, né? Meu irmão que falava, para que saiu. Saiu o quê? Eu até paro, senão eu ficar fazendo isso aqui. Mas eu não sabia, não, até essas coisas simples que às vezes o corpo responde de uma forma inconsciente, pode ser. E todas elas. Tudo. Então, eu ouvi uma vez que é muito legal. Acho que as pessoas hoje estão começando a ter essa consciência de que, assim como a gente vai num clínico geral para fazer um check-up, assim como a gente vai no médico para ver se está tudo certo com o nosso coração, com os nossos outros órgãos, a gente precisa também ter esse hábito de ir ao terapeuta e ao psicólogo para ver se está tudo certo com as nossas emoções. A senhora acredita que as pessoas estão começando a entender isso agora? Ainda falta muito para as pessoas incorporarem isso de uma forma generalizada? Eu acho que estamos num bom caminho, assim, eu acho que as coisas estão se abrindo, acho que a gente está podendo falar mais desses assuntos ainda bem. Na minha opinião, isso tinha que ser falado na escola, sim, né? A gente não conhece, a gente não conhece saúde mental e às vezes a gente sofre coisas sozinho, né? Sem poder dividir com ninguém. E é diferente você dividir com um profissional que está de fora do que com um amigo, né? Com
com um familiar que nunca vai conseguir ter um distanciamento e nem o conhecimento para poder te ouvir, né? Essa escuta que eu acho que o profissional de saúde faz, que é tão importante, né? Que vai olhar para você com acolhimento e vai estar ali para te ajudar, né? E não te julgar. Que geralmente todo mundo julga, né? Mas ali é um outro espaço, um espaço de acolhimento mesmo, assim. Deixa que esse julgamento que muitas vezes impede que as pessoas elas vão até o profissional, né? Porque fica assim, mas se eu for ao psicólogo, ou psicanalista, psiquiatra, eu vou achar que eu não estou bem, não. Vou achar que eu estou meio pirado, vou achar que eu estou biruta. As pessoas ainda têm esse preconceito. Associação, associa muito com a doença, né? Então, porque o psiquiatra é o médico, ele é formado em medicina, ele é médico. E ele vai cuidar da doença mental, né? Quando são casos já que a pessoa não consegue se estruturar sozinha para estar até no social. Então, ela precisa, às vezes, até de uma medicação, né? Ele vai prescrever alguma coisa ali. O psicólogo, ele é um outro profissional que ele vai fazer o processo terapêutico. O psiquiatra também pode ter um acompanhamento mais terapêutico também, mas não necessariamente, mas ele pode. Mas o psicólogo, sim, a psicoterapia é o lugar onde você vai ter um acompanhamento profundo, a gente vai mexer nas emoções, a gente vai cuidar dessa história, ele vai te escutar e vai toda semana, né? Ele vai estar ali para a gente descobrir a base e a causa. Porque não adianta só a medicação. As duas coisas são importantes, entendeu? Às vezes não precisa da medicação, mas quando precisa, tem que ter a medicação e a terapia. Elas juntas, elas vão ter o efeito. Os casos mais extremos, né? Se você só a medicação, ela vai eliminar o sintoma, que é o que está aqui na superfície, né? Agora, a causa, a hora que você tira a medicação, volta. Né? Porque não mexeu ali na estrutura inconsciente, que é disso que a gente está falando. A coisa é muito profunda. Ela para chegar nesse ponto de doença, tá feio. A gente precisa olhar para esse lado feio aí, que está encoberto, entendeu? Se o corpo chegou a manifestar, é porque já tem alguma coisa ali há um tempo que não está bem resolvida, não está tratada. Que não está bem, né? E para que tentar resolver sozinho? Vai ser muito mais dolorido. Se for pedir ajuda também de amigo que não sabe de nada, pior ainda, né? Então, por favor, gente, tá? Vá a um profissional, a gente sempre, né? Quando a gente conversa sobre assuntos sérios assim, a gente sempre fala, procure um profissional, não tenha nenhum tipo de preconceito, porque é a sua saúde, né? Muitas vezes você fala, não preciso disso não, eu vou ali conversar com um amigo, que vai conversar com o Sidão, que vai me dar um ótimo conselho, né? Então... Porque assim, quem que não tem problema, né? Quem que não tem problemas? Sim. Todo mundo tem, talvez não esteja num grau de doença, mas de alguma forma aquilo gera angústia, aquilo incomoda, aquilo faz com que eu não consiga, sabe, fazer coisas no meu cotidiano, não consiga me relacionar, não consiga atingir algo que eu planejo. Então, por que não pedir ajuda? Né? Verdade. Vai fazer bem, sempre faz. Aí é o profissional falando, viu? É o profissional falando isso aqui. Doutora, geralmente as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio, algum tipo de tique, geralmente todas elas têm essa consciência ou tudo que acontece quando a gente fala da questão da nossa mente acaba sendo algo inconsciente? Até quando está num grau exagerado, a pessoa demora para perceber que tem alguma coisa errada com ela, ou muitas vezes ela só acaba percebendo porque alguém tem fala, pô, isso aí não tá, você está fazendo isso aí, não está muito legal não, tá fora do comum, ou porque alguém falou. As pessoas têm essa consciência muitas vezes ou é difícil? Olha, eu acho que aí é cada caso mesmo, né? Eu acho que ela percebe que dói, né? Ela percebe a angústia, ela percebe a dor, ela tá ali, né? Então, isso faz com que ela veja que, pô, será que precisava estar assim? Por que eu tô sentindo isso? Mas entre notar e fazer esse movimento de pedir ajuda, às vezes é
é um tempo, sabe? Às vezes, para alguns é mais simples conseguir observar isso de fora. Tem outras pessoas que não, elas estão tão imersas nessa doença, já que já virou doença, que às vezes não conseguem perceber. Né? E às vezes é defesa mesmo também, sabe? Às vezes é uma negação, às vezes não, eu tô ótimo, imagina, eu com problema, que é isso, né? Ele tem problema, eu não, né? Gente. Todo mundo tem problema, menos eu, né? Sabe? Já é um problema, sabe, gente, assim? Né? E daí quando você vai ver, a pessoa tá lá super mal, em casa, chorando no banheiro. Mas ela né? mostra para os outros que tá bem. Mas a casca tá coisa, incrível, né? A aparência é aquela história que eu estava falando da aparência, lembra? Assim, a gente vive num mundo que exige da gente o tempo todo que a gente esteja bem, Sim. com sucesso. O Instagram de todo mundo é assim, todo mundo viajando, sarado, na praia, né? Sucesso, sucesso, sucesso. Tudo certo. Gente, esse mundo não existe, sabe? Que espaço existe para poder sentir raiva, para poder sentir tristeza, que é humano, né? É humano. Então, a gente fica o tempo todo querendo parecer. E aí, onde é que eu tô sendo eu? Onde é que está o meu contato comigo? E é muito importante falar sobre isso, porque eu já vi muita gente falando assim, poxa, mas qual é o problema? Vai ter um dia que eu não vou estar muito bem, vai ter um dia que eu vou estar mal, vai ter um dia que eu não vou estar legal, que eu não vou querer dar bom dia, vai ter um dia que eu vou querer estar no meu canto. E é normal, né? Você nem sempre está tão legal, nem sempre está sorridente, nem sempre está bem. Você precisa entender o seu momento, né? E respeitar também aquele momento. Né? Sim. E, doutora, como é que a gente faz com uma pessoa que sabe que está precisando de ajuda, né? Ela sabe que precisa, às vezes, expor seus sentimentos, aquilo que está dentro dela, e ela muitas vezes não consegue nem fazer isso, nem colocar para fora, né? Vai falar, então, não consegue dizer aquilo que está acontecendo com ela, tem dificuldade de expressar sentimento. Como é que ajuda uma pessoa desse jeito? Como é que a terapia ajuda alguém assim? Como a terapia ajuda? Então, né, eu acho que nesse espaço, né, que é de acolhimento, né, a gente vai tentar entender de onde isso vem, entendeu? E às vezes não está muito não é numa sessão, às vezes, né? Essa ficha às vezes cai depois, mas a gente vai investigando devagarinho alguns pontos da história, né? Que ela vai se sentindo ali, porque eu acho que essas pessoas também criaram um bloqueio, uma defesa enorme, com medo de se abrir. Teve algum momento na vida delas em que ela se abriu e não acolheram. Então, ela criou essa resistência, ela criou uma barreira ali. Então, é a gente ir quebrando um pouquinho essa barreira com muito cuidado, de falar, tô aqui para te ajudar, né? Aqui você pode, aqui tá tudo bem, né? Eu acho que é quebrar um pouquinho esse receio, sabe? Perfeito. Ali ela pode confiar, acho que é um pouco isso, assim. Aí, ó, palavras de uma profissional. Doutora Maíra, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado por nos ajudar nesse assunto que é delicado, que é algo que precisa ser falado, porque tem muita gente que precisa de ajuda, mas que muitas vezes reluta até em pedir ajuda. Eu vou pedir para você deixar aí seus contatos, redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato com você para pedir alguma ajuda, fica à vontade, deixa pra gente. Tá bom. Tem o meu e-mail, que é contato@maira, com i, daviz, com z, aviz.com.br. Eu atendo no Rio de Janeiro e também online. Então, se alguém precisar, é só entrar em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Eu amo muito o que eu faço, muito carinho, assim, do trabalho. Foi um prazer, doutora. Obrigado e até a próxima. Prazer foi meu. Tudo meu. Galera de casa, já para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Sai daí não.